Bom, vamos lá então para a gente fazer o diálogo aqui sobre as duas atividades. Para a gente fomentar mais um pouquinho do que a gente já falou sobre embargos de terceiro e embargos à execução no processo civil. Bom, primeiramente, embargo de terceiro, como já falamos aqui, o artigo 674, ele traz em seu caput praticamente uma definição do que são esses embargos de terceiro. Vamos lá. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Perceba o seguinte: eu posso utilizar os embargos de terceiro, seja por uma constrição indevida, supostamente, uma penhora em um patrimônio que me pertence e não tem nada a ver com aquela relação processual, ou até mesmo uma ameaça de constrição. Bom, então eu posso interpretar, e por isso que o artigo 674 é o que prevê o embargo de terceiro, e ele está afastado do artigo 900, por exemplo, que vocês estavam na sequência comigo. Porque os embargos de terceiro, eles também são cabíveis na fase de conhecimento do processo, não apenas na fase de execução, como o próprio artigo 675. Olha só, fazendo rapidamente uma remissão. Artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, claro que enquanto não transitar e julgar a sentença. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, em até 5 dias após a adjudicação, que seria o ato pelo qual o credor requer para si um bem penhorado do devedor. Por exemplo, vamos lá, eu penhorei o automóvel do devedor, porque o devedor não tem dinheiro, fomos naquela ordem preferencial, não tem dinheiro, e eu pedi então a penhora de um automóvel. E aí foi penhorado aquele veículo. O veículo é avaliado em R$ 50.000, tabela FIP, Cristiano, nosso parâmetro de sempre. A dívida é de 40.000. Legal. Te interessa o automóvel, Cristiano? Interessa. O que você pode fazer? Já que ele não se manifestou em cumprir a obrigação de pagamento de quantia certa em execução, eu vou pedir a chamada adjudicação, que é requerer para si o bem do devedor. Bom, mas vamos lá. O valor da execução, 40.000. O valor do bem móvel, automóvel, 50. Eu posso, como exequente, depositar os 10.000 de diferença em juízo? Posso. E vou requerer para mim aquele automóvel. E esse valor de 10.000, o que acontece? Ele será o quê? Através de um mandado de levantamento expedido ao executado devedor para ele receber a diferença. Porque a execução se limita ao quê? Ao valor da própria execução. Nunca poderá ultrapassar, sob pena de ser interpretado, né, Cristiano, a questão do excesso de execução, que poderá ser alvo do chamado embargos à execução, que iremos ver aqui na próxima atividade. Então, perceba, os embargos terceiro, diferentemente dos embargos à execução, eles são cabíveis também na fase cognitiva, na fase de conhecimento. Quando você, por exemplo, percebe que o processo move uma ação de cobrança contra a sua pessoa, mas você não faz parte daquela relação. Ora, peraí, vai recair sobre um patrimônio meu, uma dívida que não é minha? Eu não preciso aguardar uma sentença. Eu posso, na própria fase de conhecimento, mas aí não tem prazo, é até mesmo o trânsito em julgado da sentença, ou na fase de execução, em até 5 dias após a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, ou seja, quando existe esse automóvel, você não quer para si, o devedor não cumpre a obrigação de pagamento de quantia certa. Você pode requerer que esse bem seja vendido por um corretor, por um vendedor? Pode. E aí, depois da venda, você tem que ter até 5 dias. Arrematação é o caso aí que a própria Esther havia mencionado aí no início da aula. Muito bem, por sinal, Esther. Quando esse bem vai para um leilão, ou seja, ao edital do leilão, convoca-se as pessoas a participarem e tem um lance. E quem der o maior lance nesse leilão irá arrematar esse bem. Então, após a arrematação, você pode muitas vezes ser surpreendido
não ter sido citado no processo, intimado em nenhum momento do processo, mas teve ciência do leilão. E aí seu bem, que pertence a você e não ao devedor do processo, pode ter ido a leilão. E alguém foi lá e arrematou, um terceiro. Você tem 5 dias o quê? Para oposição desses embargos de terceiro. Lembrando que os embargos de terceiro, como nós falamos no início da aula, vamos agora reafirmar, o artigo 676 diz: esses embargos de terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. O que significa isso? Serão distribuídos por dependência? Significa que eu vou fazer como fosse uma petição inicial. Mas o processo aqui da primeira vara civil de Campo Grande é que originou a arrematação daquele bem. Ótimo. Eu vou distribuir, mas vou remetê-lo à segunda vara civil de Campo Grande. Ou seja, é um processo apartado, porém vai ser julgado em dependência. Ele é condicionado à existência do outro. Então, o mesmo juízo, ele irá o quê? Irá verificar os embargos terceiro com base naquele processo que originou aquela penhora. Lembrando que nos próprios embargos de terceiro, você vai ter que juntar o quê? Todos os documentos, as peças processuais para justificar a oposição desses tais embargos. Vamos ver aqui rapidinho a nossa questão, para depois a gente fazer mais algumas considerações. No que diz respeito aos embargos de terceiro no direito processual civil, o que está de incorreto aqui? Bom, primeira opção, poderão ser opostos na fase cognitiva em qualquer tempo, ou seja, na fase de conhecimento, quando não transitada em julgado a sentença. É o artigo 675 caput do CPC, que exatamente relata isso. 2. Segunda opção, perdão. Não poderá ser requerido nos mesmos autos do processo. Lembrando aqui, lembra da impugnação? Artigo 525 do CPC? A impugnação será o quê? No mesmo processo. Você não faz uma distribuição de um embargo. Você peticiona naquele processo já existente, impugnando. Aqui não. Aqui você distribui como se fosse a petição inicial. Requisito da petição 319 do CPC, 320 do CPC, que deve ser instruída a petição inicial com todos os documentos necessários, enfim, como se fosse mesmo uma ação originária, conforme aqui o artigo 675. Será cancelada a penhora no caso de acolhimento do pedido, do embargo de terceiro. Artigo 681 do CPC. Acolhido o pedido inicial, da sua inicial de embargo de terceiro, o ato de constrição judicial indevida, ou seja, aquela penhora de um bem que pertence a você terceiro e não tem nenhuma relação com aquele processo originário, conforme a sua fundamentação, as suas provas, ele será o quê? Ele será possível de cancelamento daquela penhora, com o reconhecimento do domínio, ou seja, reconhecimento da sua propriedade, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem, ou do direito ao embargante, o embargante que é um terceiro estranho àquele processo. E que também está correta, conforme o artigo 681 do CPC. E a quarta opção, ela trata o quê? Do prazo de 15 dias para oposição após a arrematação. Não, na verdade, o artigo 675, ele fala o quê? Em até 5 dias para você opor os embargos terceiro após a arrematação. Então, não são 15 dias. Cuidado que no processo civil, muitos prazos são de 15 dias. Inclusive, o nosso próximo embargo de execução, a próxima atividade, o prazo é de 15 dias. Mas o embargo terceiro, na fase cognitiva, não tem prazo, até o trânsito em julgado da sentença. Mas na fase de execução, ele tem prazo sim, de até 5 dias após o quê? A adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Lembrando que, não havendo adjudicação, alienação particular ou arrematação, o prazo pode ser
sem começar a fluir. Mas após esses 3 fatos processuais, melhor dizendo assim, aí corre o prazo de 5 dias. E aqui a quarta opção fala em 15 dias. Então a quarta opção seria a opção errada. Professor, Oi, diga. mas é possível a penhora na fase de conhecimento? Olha, existe sim a possibilidade da penhora na fase de conhecimento através de tutelas de urgência. Lembra quando você estudava a tutela, artigo 300 lá do CPC? Uhum. Salvo me engano, foi no quarto período. Qual é o fundamento, vamos lá, de uma tutela de urgência? Imagine que esse devedor de um contrato que você cumpriu a sua parte e ele não lhe pagou pelo serviço prestado, e aí você entra com uma ação de cobrança, por exemplo. E você percebe que durante esse processo, este devedor que você demandou, ele está anunciando todo o seu patrimônio para venda. Qual seria talvez o objetivo de anunciar para venda todo o patrimônio do devedor? Será que não seria o objetivo de frustrar credores? Frustrar exequentes? E aí você pode, através da tutela de urgência, fundamentando ali nesse risco de dano irreparável, perfeito, Mara, também você pode alegar fraude à execução, você pode alegar os artigos 77 seguintes do CPC, inclusive falando de ato atentatório à dignidade da justiça, requerendo a litigância de má-fé por conta do executado, ou melhor, nesse caso ainda, do réu do processo, né? Quando ele demonstra nitidamente que a intenção dele é frustrar que você receba aquele direito seu perseguido. Então, realmente, a tutela de urgência é um mecanismo processual, uma ferramenta processual muito eficaz, quando você demonstra ao juízo que, se eu não bloquear a venda daquele bem, o receio de um dano irreparável lá no futuro é praticamente iminente, porque pode ser que o processo demore a ponto do devedor, ainda não executado, mas apenas devedor como réu, ele consiga vender todo o seu patrimônio e quando chegar o momento de cumprimento da sentença, ele não ter patrimônio. E aí você tem o quê? Uma decisão judicial favorável, porém obsoleta, que não consegue ser objeto o quê? De cumprimento da própria sentença nesses procedimentos executivos. Então, essa seria uma forma de você, via tutela de urgência, e aí, Cristiano, lembrando mais uma vez, aquele mesmo procedimento, Saimara, ganhou, mas levou. Pega a sentença, coloca no quadro, enfeita lá no seu quarto, linda, olha todo dia, mas não recebeu. Então, uma sentença infrutífera. Então, voltando aqui até aquele caso que o Cristiano me alertou, esse caso do tutela de urgência, é um dos muitos casos em que o advogado ele pode utilizar de forma incidental, quando já houver processo, ou até mesmo a tutela de urgência, lembram? Em caráter preparatório, antecedente, lembram disso? Você não pode propor uma tutela de urgência antes do processo principal? Pode. O que não pode é a de evidência. A de evidência tem que ter o processo de andamento. Então, o que eu faço? Se eu percebo que aquele devedor já está tentando vender o patrimônio, talvez eu faça a tutela de urgência logo para bloquear o patrimônio dele, impedindo vendas e frustrar meus créditos futuros. E após a concessão da tutela de urgência, lembram disso? Eu tenho prazo de quantos dias para a ação principal? Para que 30. não se perca 30 dias, isso aí, Márcio. Para que não perca o quê? O efeito da tutela. Quando você em até 30 dias propõe ação de cobrança, os efeitos da tutela fazem o quê? Eles acabam o quê? Dando continuidade no processo principal. Se você não faz, a tutela é cassada. Então, mais uma vez, tutela, vai no gabinete, vai perturbar o juiz, vai perturbar o secretário, despacha, fundamenta, e aí, meus amigos, falo assim com muita tranquilidade que nesse momento a oratória do advogado, a busca pela argumentação oral é a mais importante para você convencer o juiz de conceder essa tutela de urgência. Porque quando você faz uma petição e meramente você junta no processo, ou você faz uma tutela de urgência em caráter antecipado, você tem uma frieza muito grande na sua petição, na leitura do juiz. Mas quando você se dispõe, enquanto advogado, a peticionar
vai lá no gabinete do juiz e diz: excelência, eu quero despachar pessoalmente. Ele tem que te receber. Isso é uma prerrogativa da advocacia, ser recebido pelo juiz e ter oportunidade, nesses casos de iminente emergência, urgência, ele tem que te ouvir. E você faz a exposição: excelência, olha, conforme aqui, juntei na petição de tutela de urgência, eu tenho aqui um contrato de prestação de serviço, o qual eu, enquanto contratante, cumpri, adimpli minha obrigação de pagar, porém, o devedor, réu desse processo ainda, suposto devedor, não cumpriu com a obrigação dele de me entregar um produto. E percebo que este devedor, este réu do processo, pelo qual eu estou demandando aqui a tutela de urgência, deverá ser o quê? Deverá ser enxergado pelo judiciário como alguém, como a Mara aqui muito bem mencionou, pode tentar fraudar uma futura execução ou já antecipar meios para impedir meu crédito futuro. Portanto, excelência, eu gostaria nesse momento de me manifestar, de pugnar pela concessão da tutela de urgência apenas pelo bloqueio do bem. Eu não estou pedindo a transferência do bem para a pessoa do autor da ação. Porém, eu pretendo que este bem seja penhorado, se torne indisponível para aguardar, caso esse juízo, no processo autônomo, originário da ação de cobrança, e venha uma sentença satisfatória, este bem venha resguardar o quê? Venha resguardar o meu direito futuro, que caso Vossa Excelência não conceda nesse momento tutela, existe um receio de dano irreparável no futuro, onde uma sentença poderá ser obsoleta e não atingir o quê? A satisfação do crédito. Bom, desculpa que eu me excedi um pouquinho, mas é mais ou menos esse tipo de argumentação que você tem que demonstrar ao juiz. Automaticamente você usa um conhecimento técnico, mas percebam que em todas as palavras que eu usei, eu tenho o quê? Um caráter de requerer, de persuadir, de convencer o juiz que o momento é esse. E se passar esse momento, pode criar o quê? Um dano irreparável ao autor da ação. Professor. Enfim, convenci vocês? Vamos lá. Beleza, maravilhoso. Muito Vamos bom. lá, Mas, professor, a minha dúvida é que na fase de conhecimento, no lugar da penhora, não teria lugar mais correto o arresto de bens ao invés da penhora? Não seria mais correto se falar em arresto? Não, olha só, deixa eu te dar uma coisa, Márcio. Eu estou falando de uma tutela de urgência para você bloquear o bem. Vamos lá. O que é o arresto? O arresto é uma antiga medida cautelar. Quem aqui teve a oportunidade de estudar o Código de Processo Civil anterior? Nós tínhamos as chamadas medidas cautelares. Arresto, sequestro, busca e apreensão. Até hoje é confuso na doutrina. Perfeito. É isso que eu ia te falar. Eu confesso a você, Márcio, que a tutela de urgência ela substitui a antiga tutela antecipada. E a tutela de evidência, ela tenta substituir as cautelares, mas acabaram criando uma confusão muito pior. E muitas vezes você faz uma tutela de urgência e fundamenta como se fosse uma cautelar de arresto. Se você pegar a petição de cautelar de arresto do antigo CPC, é igualzinha, só muda o nome. Só que, na verdade, você não pode mais usar o termo cautelar típica de arresto, que tecnicamente está errado. Os cautelares foram extintos. Mas, Márcio, eu vou Mas a natureza continua a mesma. Exatamente, como eu falei aqui, eu vou pedir o bloqueio. O que é o bloqueio? É o arresto. Exatamente o arresto. O que é o sequestro? O arresto é quando você comprova, por exemplo, que a pessoa está tentando dilapidar o patrimônio. O que era o sequestro anteriormente? Era quando você comprovava que a pessoa estava deteriorando o bem. Lembra disso? A pessoa estava tentando deteriorar. Aí eu te pergunto, o que mudou na prática? Nada. Só confundiram o CPC e não conseguiram distinguir o que é, por exemplo, uma tutela de urgência de arresto para uma cautelar de arresto. Mas na prática, vamos lá, vamos dizer o seguinte, o que a gente vai alegar? Já ouviram falar do princípio da fungibilidade? Sim. O que é fungibilidade? Você muitas vezes usa uma nomenclatura errada, porém, os requisitos da petição e a finalidade, a tua fundamentação preencheram o cabimento. Tem todo o conteúdo de outro Exatamente. instituto.
Exatamente. Agora, realmente, é uma discussão interessante da transição do CPC de 73 para 2015. A cautelar, que não existe mais, para a tutela de urgência. E você fundamenta como se fosse cautelar. Até a questão dos 30 dias da tutela para um processo principal foi mantida. Ó, Mara aqui, gastando português odiernamente, atualmente. Olha aí, tá vendo? Turma boa assim, ó, vão gastando e vão testando o professor, ver se eu estou atualizado. Ó, ainda esqueceu da vírgula, tá vendo? Olha. Obrigado, Mara. Vamos lá. Atualmente não há que se falar em arresto e sim tutela de urgência? Exatamente, Mara. Tecnicamente, você fala em tutela de urgência. Mas tutela de urgência de quê? Porque a tutela de urgência, ela é inominada. Concorda, Márcio? Você dá um nome para ela. E a antiga cautelar de arresto já era típica, nominada no próprio CPC. Então, Mara, eu posso te afirmar aqui, tutela de urgência, em cada genérico, e a fundamentação, que eu arresto. Ponto. É assim que eu utilizo na prática. E dá certo. Mas, fazendo agora assim uma menção para vocês aqui. Muito legal vocês terem essa visão da tutela de urgência e das cautelares. Porque para a advocacia, são ferramentas fundamentais para você tornar, muitas vezes, uma futura execução possível. Porque não adianta nada você faz uma petição maravilhosa, você realiza uma instrução processual perfeita, produz provas testemunhais, documentais, periciais, vai na audiência, arrebenta oralmente, faz as suas razões finais, alegações finais tecnicamente brilhantes, vem a sentença, você faz um recurso, faz uma apelação, vai lá na segunda instância do TJ, uma sessão de julgamento, dá lá uma sustentação oral tecnicamente irretocável, os desembargadores, por 3 votos a 0, unanimemente, aceitam, acatam a sua argumentação, trânsito em julgado. Aí vem a execução. Quais os bens do devedor? Ó, ele vendeu lá no início do processo tudo. E aí é que falta a expertise do advogado de utilizar as antigas cautelares e atualmente as tutelas de urgências e até de evidência. Enfim, mas é um bom tema. Inclusive, um bom tema para trabalho de conclusão de curso. Transição das cautelares para as tutelas de urgência e evidência. Olha, tem a polêmica aí. Bom, mas desculpa, consegui responder, galera. Desculpa. Tranquilo, professor? Valeu, valeu. Obrigado, Márcio, Mara. Bom, vamos então aqui rapidamente para a próxima pergunta, então. Quanto aos embargos à execução. Vamos lá. Vamos para o artigo, então, 914 do CPC. Deixa eu abrir aqui. Que diz lá, caput. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Eu já vou até alertando que o antigo Código de Processo Civil de 73, ele só previa a possibilidade de embargos à execução com a calção. Isso foi retirado. Então, o suposto devedor, no antigo CPC, se o valor da execução fosse R$ 50.000, ele só poderia embargar a execução se depositasse em juízo os 50 mil. O atual CPC, ele tirou essa obrigatoriedade, por isso ele diz, independentemente de penhora, depósito ou calção, ele tirou essa obrigação do devedor, do executado, de depositar em juízo uma quantia ou oferecer algum bem que seja suficiente para garantir aquela execução e ter os seus embargos, então, ali, objeto de apreciação, podendo ser acolhidos ou não pelo juízo. Assim também como os embargos de terceiro, eles também devem ser distribuídos por dependência, mas quando fala de distribuição, é diferente de protocolizar petição. Quando você protocoliza uma petição, já existe um processo em andamento. Quando você distribui, você está criando um processo. Você está indo lá na inércia do Poder Judiciário, provocando o Judiciário, mas nesse caso,
provocando, informando que existe um processo de origem que tem que ser, por dependência, julgado em comum, que é o processo onde você está questionando, embargando a execução, e aí então você instrui com as cópias daquele processo principal e faz lá a oposição desses embargos da execução. Bom, os embargos serão oferecidos segundo o artigo 915, no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC. É aquele artigo do CPC que fala da intimação, de quando você foi intimado, quando começa a contar o prazo. Então, sempre que de 15 dias úteis. E tendo mais de um executado, o prazo não é comum. O prazo será o quê? Se tiver um litisconsórcio lá passivo, são vários réus que foram considerados como devedores e hoje são executados. E aí, então, você tem o prazo começando a fluir para cada réu de acordo com a sua intimação. Eu e o Márcio somos réus no processo. Eu fui intimado hoje, dia 9 de outubro de 2020. O Márcio foi intimado na segunda-feira, dia 5. O Márcio, então, não pode considerar o prazo aguardando, inclusive, o último réu? Não, não é assim que funciona. Tá? No caso de distribuição de uma ação, é diferente. Havendo vários réus, o prazo começa a fluir para todas as defesas do último réu citado. Essa é a regra do procedimento comum do CPC. Mas em se tratando de execução, não. Então, o prazo ele começará a fluir no primeiro dia útil subsequente de cada devedor, no caso de pluralidade de devedores executados, cada devedor terá seu prazo. E aí ele terá a preclusão temporal ou não de acordo com quando ele foi intimado. O prazo do Márcio começou a fluir segunda-feira? Não, terça. Se foi intimado na segunda, é o primeiro dia útil subsequente. Então, terça, quarta, quinta, sexta, aí pula para terça-feira, segunda é feriado, né? Todo mundo triste aqui, graças a Deus, né? Momento de descanso. O meu prazo, eu fui intimado hoje, sexta-feira, dia 9, só começa a fluir no dia 13, terça-feira, que é o primeiro dia útil subsequente. Então, esse prazo para os embargos e a execução, ele não tem aplicação do artigo 229, que é o artigo que trata do litisconsórcio lá para distribuição da ação e citação. Não se aplica. Cada devedor executado terá o seu próprio prazo, de acordo com a intimação, conforme lá o artigo 231 do CPC. Então, essa é a regra. Muito boa, professor. Muito boa essa observação aí, que durante certo tempo lá, onde eu trabalhava lá, a gente não observava isso, né? Não era observado. Passava batido, contava sempre não começou a contar ainda, não começou a contar ainda o prazo ainda, porque não foi citado o último, até que foi até eu lendo lá, estudando, falei, gente, a gente tá trabalhando errado aqui. Isso aqui tá errado, olha esse artigo aqui. Não dá para saber tudo, né? E você sabe como funciona essas coisas assim. A gente debate muito entre a gente, na verdade, a gente resolve muita coisa sozinha, a margem do juiz, né? O juiz é mais para as coisas, as decisões mais. Quando tem que dar uma decisão, decidir alguma coisa, mais para o juiz, mas as coisas corriqueiras, assim, como prazo, essas coisas, a gente tem que saber ali, né? E a gente se bananava às vezes nesse negócio aí, até que um dia a gente descobriu, gente, eu tô trabalhando errado, tá tudo errado isso aqui, ó. A gente passou a adotar isso daí, foi interessante esse comentário disso. Faz parte do que acontece mesmo, Márcio, porque é natural. E os cartórios, a gente sabe que os cartórios, independente da Justiça Federal, estadual, a gente tem um volume excessivo de demandas. Então, para vocês ficarem monitorando e certificando o decurso de prazo, desculpa, é muito chato. É muito chato. Então, se você tem vários réus e tem que se preocupar com todos os réus, podendo se preocupar com o último, com todo respeito, você acaba deixando por último. Agora, se a parte autora peticionar questionando que houve a preclusão temporal, ou seja, a perda do prazo oportuno para a manifestação daquela parte, aquele ato tem que ser o quê? Tem que ser anulado. Então, pode dar essa celeuma aí dentro do cartório. Mas, claro, eu estou aqui, a gente está brincando. A gente sabe o quanto o trabalho do servidor, principalmente do cartório, do gabinete nem tanto,
mas do cartório, que tem a responsabilidade, né, daqueles atos ordinatórios, certificação de custas, de prazo. Olha, Márcio, com todo respeito, é um aprendizado, mas é um trabalho burocrático que cansa, cansa. E faz parte, passa. Agora, com o processo eletrônico, procedimento eletrônico, com certeza essa parte mais mecânica, elas diminuíram muito, professor. Posso assegurar para o senhor que diminuiu bastante. E aí dá para você focar mais na área fim, né? No andamento mesmo do processual, né? E essa parte de certificação, de prazo, de publicação, essas coisas todas. A gente, na Federal, a gente trabalha com o sistema EPROC, que é uma mão na roda, faz quase tudo sozinho. É só botar lá que ele só falta dar as decisões sozinho. Mas adiantou bastante, foi uma mão na roda. Primeiro veio o Apollo, né? Mas o Apollo é um sistema bem pesado para trabalhar com ele. Sim. Mas já deu uma melhorada em relação ao físico, né? Você trabalhar com físico é coisa horrorosa, né? Antigamente a gente tinha que carimbar. Às vezes tinha as petições, vinha os documentos, 300.000 páginas de documento, você tinha que carimbar tudo e numerar, tinha que ter o carimbo, numeração e a tua rubrica. Tu tinha que fazer isso folha por folha, meu Deus do céu, aquilo tudo. E quando você pulava uma folha? E o cara questionava. Questionava que, pulou a folha tal. Meu Deus do céu, tinha que enumerar tudo. Graças a Deus melhorou bastante o processo eletrônico. E, Márcio, isso para fins principalmente de contagem de prazo, de atos, execução, isso é importantíssimo. E você falou do sistema do Apollo, até funcionava bem, mas era pesado. O EPROC, ele tem uma inteligência artificial muito acima dos demais, coisa que não tem, por exemplo, no próprio processo judicial eletrônico, nem trabalhista, nem do Tribunal Justiça Estadual. O EPROC certamente é o mais evoluído de todos eles. É o PJE, né, que você fala, né? Tem o PJE da Justiça do Trabalho e tem o processo judicial do TJ aqui, que em breve também será PJE. A pena que o CNJ está querendo botar PJE em tudo. Está querendo tirar até o EPROC da 4ª região Então, e da 2ª região. Eu particularmente, eu tenho mais familiaridade com o PJE, por ser trabalhista. Eu sempre divulguei mais na trabalhista. Hoje, eu até divido meu tempo com a estadual comum. Mas eu acho temerário você trazer o PJE para a Justiça Estadual e a Federal, principalmente, que vai criar um caos. Estabilidade absurda, tem dia que não funciona. Eu tive uma época da minha carreira como advogado que eu só peticionava 3 horas da manhã, que era o único horário que funcionava. É absurdo eu falar uma coisa dessa, mas faz parte. Eu tinha uma inveja dos advogados colegas que atuavam na Federal por isso. E ficava, Rodrigo, o Federal o dia inteiro funciona, mas o trabalhista, meu amigo, eu só conseguia 3 horas da manhã. Impressionante. Perdi muita noite de sono. Pode ser também a carga, né? A quantidade de processo, a carga de pessoas acessando. Aí tem que abrir um link maior. Tem que aumentar o link, né? Verdade. Quantidade de tráfego de dados. Sim. Bom, vamos continuar então. Quanto à questão desses embargos do devedor executado, o que ele pode alegar? O próprio Cristiano mencionou agora há pouco a questão dos veículos, né, que foram objeto de penhoras excessivas, que o valor dos veículos ultrapassava o limite daquele valor da execução já ratificado pelo juiz na própria intimação do devedor, onde vem o valor total da execução, e você não pode ultrapassar aquele limite. Caso ultrapasse, tem que devolver ao executado devedor. Porém, quando é uma coisa absurdamente superior, você pode o quê? Você pode, quanto a esses embargos, né, alegar a penhora incorreta, uma avaliação errada. A gente está falando aqui de penhora excessiva. Mas vamos imaginar que o oficial de justiça, por exemplo, ele penhore seu veículo, que na tabela FIP é avaliado em 50 mil, penhora por 20 mil. É uma penhora errônea, uma penhora incorreta. Você também pode questionar, não é só o excesso de execução. Essa penhora errada, essa avaliação que não condiz com a realidade, também é passível desse objeto. E lembram da aula passada, quando nós falamos daquela penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando você, na contestação, poderia se manifestar sobre benfeitorias e, na execução, você tinha o direito de retenção de benfeitorias? E se o juiz não conceder? Olha aqui os embargos. A retenção de benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução, obviamente,
para entrega de coisa certa, seja bem móvel ou imóvel. Se você se manifestou em contestação na fase cognitiva, automaticamente você tem o direito, na fase de cumprimento de sentença, entrega de coisa certa, também de se manifestar sobre aqueles valores que você pretende reter do exequente. Caso não consiga, você tem o quê? Os embargos à execução também. Deixa eu ver aqui. Os embargos de execução, regra geral, eles não trazem o chamado efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Quando você distribui esses embargos, você suspenderia a execução. Porém, o juiz poderá, segundo o artigo 919, parágrafo 1º, ele pode, caso esse embargante requeira, ele pode também atribuir o efeito suspensivo aos embargos. Quando ele verificar, olha aqui de novo, ó, verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora. Então, perceba, ou calção suficiente ou um depósito judicial. Então, regra geral, embargos não terão efeito suspensivo. Mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, desde que, olha como está condicionado, o embargante demonstrar lá os requisitos para concessão de uma tutela provisória e ainda esteja calcionado ou com algum bem penhorado ou depositado judicialmente em uma conta o valor que se refere ao total da execução. Então, efeito suspensivo, sim, mas condicionado. Cuidado. Deixa eu ver aqui, faltou... vamos voltar agora aqui para o talvez o mais importante da aula de hoje. A questão do parcelamento. Vocês já ouviram falar no parcelamento do artigo 916 do CPC, que hoje se aplica inclusive ao processo de trabalho. Existe hoje uma receptividade do processo trabalhista sobre esse parcelamento. Como é que funciona? No mesmo prazo que você tem de 15 dias úteis para oposição dos embargos, eu posso, como devedor, reconhecer o crédito do exequente e depositar 30% desse crédito do meu débito e requerer ao juiz o quê? Ainda um pagamento do saldo devedor em 6 parcelas, desde que esses 30% estejam incluídos o quê? As custas e honorários de advogado. Então, 30% do valor, mais custas e honorários de advogado, e aí eu faço o requerimento ao juízo, e o juízo vai intimar o exequente, o credor, para se manifestar sobre essa sua tentativa, né, esse seu requerimento de parcelamento do artigo 916, e aí então, o exequente se manifestando ou não, o juiz tem o quê? Decidirá o requerimento em 5 dias. Bom, mas 5 dias nem sempre é um prazo cumprido pelo magistrado. Vamos imaginar que você depositou 30% e o processo ficou 6 meses conclusos com o juiz. Mesmo assim, enquanto o juiz não apreciar o requerimento, você já continua pagando de forma mensal. Depositei 30%, 10 mil a dívida. Depositei R$3.000, hoje, dia 9 de outubro. Dia 9 de novembro, o que eu já faço? Parcelo os 7 mil em 6 e já deposito, acrescidos de correção e juros de 1% ao mês. Ótimo. Não se manifestou. 9 de dezembro, mais a terceira prestação, a primeira 80%. E assim, sucessivamente, ainda que o juízo não se manifeste. Claro, se ele se manifestar, você já pode considerar que foi acolhida, que foi aceita, deferida essa forma de parcelamento. Agora, se você não pagar, incidirá uma multa de 10% sobre cada parcela dessa que você deixou de fazê-la. Bom, e outra coisa, rapidamente também, que não posso deixar de lembrar vocês. Quando você pede esse parcelamento no prazo para embargos, você está renunciando o direito aos embargos. Ou seja, se você pede o parcelamento do artigo 916,
Cristiano, esse 1% é mês a mês. 10 mil, 3 mil agora, sobram 7. Divide por 6. A primeira parcela, acresce 1% e paga. Vai sobrar um saldo devedor. A segunda parcela, após 30%, mais 1%. E assim sucessivamente. É 1% ao mês. Não é sobre o total, não. É cada mês vai incidir no 1%. Sempre serão parcelas crescentes. E vamos lá. Quando você, então, pede esse parcelamento e é feito no prazo, conforme o artigo 916, no prazo para embargos, se você pedir o parcelamento, não tem sentido você o quê? Você embargar. Isso, juro composto, perfeito, Renan. Se você pedir o parcelamento, você pode embargar? Não. Vamos ver se vocês lembram das aulas de processo civil 1, chamado preclusão lógica. Lembram disso? O que é uma preclusão lógica no direito processual? Quando você faz um ato incompatível com a vontade de recorrer, né? Isso, vamos tecnicamente. A preclusão lógica se dá quando um ato processual seu ofende a lógica de um ato anteriormente praticado. Esse caso, por exemplo, se você paga a obrigação lá após a sentença, antes de transjulgar, você pode recorrer? Eu entendo que não. Se você cumpriu, eu acho que você está expressando a sua renúncia ao recurso. Embora alguma divergência, mas eu entendo dessa forma, mas como você. Agora, se você pede o parcelamento, e aqui diz, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, eu reconheci o crédito. Eu não questiono mais o crédito. Então, ele se torna incontroverso. E depois eu vou embargar, perde o sentido, falta a logicidade dos atos praticados, de pedir o parcelamento e de embargar. São atos o quê? Processuais antagônicos. Ofende a lógica. Isso é a preclusão lógica no direito processual civil. Isso aí. Bom, voltando aqui então para a nossa... Já são 8h25, desculpe. Vamos lá. Vamos assinar a alternativa incorreta. Terá o prazo de 15 dias úteis, conforme artigo 915, com 231 do CPC. Exatamente. Aquele prazo de 15 dias, após o quê? A intimação. Poderá ser alegado excesso de execução? Sim. Um dos argumentos para você utilizar nos seus embargos a execução é o excesso da execução, quando o valor da execução ultrapassa aquele valor lá definido pelo juízo no momento do início do procedimento executivo ou da própria ação de execução. Poderão ser rejeitados por serem manifestamente protelatórios? Bom, deixa eu achar aqui o artigo exatamente que fala sobre isso. Artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, ou seja, perdeu o prazo. No caso de indeferimento da petição inicial, artigo 319 do CPC, lembra? Não preencheu os requisitos da petição inicial, indeferido. E de improcedência liminar do pedido, vamos lá para o artigo 330 do CPC. 3. Manifestamente protelatórios. O que significa isso? São aqueles embargos que você usou tão somente para ganhar tempo, que não tem fundamento jurídico pertinente. E mais, o parágrafo único diz aqui, considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Então, o juiz ele pode aplicar litigância de má-fé se você utilizar os embargos da execução meramente, vou ganhar tempo com o processo, eu vou procrastinar, vou protelar o processo. Então, pode sim ser atribuída essa litigância de má-fé pelo juízo do processo. E a última opção aqui diz que não caberá parcelamento da dívida durante o prazo para embargo. Não, exatamente o contrário. O artigo 916, ele fala que no prazo para embargos caberá o quê? O pedido de parcelamento com 30% de depósito do valor da dívida, acrescido de custas e honorários advocatícios, se houver, e depois aguardando o deferimento do juiz, e você já vai pagando esse saldo remanescente de 70% em até 6 parcelas, sempre de forma mensal, obviamente, né, após 30 dias desse depósito
que você fez para garantir o requisito do requerimento do parcelamento de 7 vezes, 30% e mais 6 parcelas. E lembrando, esse artigo é muito utilizado no processo civil, principalmente quando o exequente, o credor, ele se recusa a aceitar um acordo. Ah, você não quer fazer um acordo? Tá ótimo. Eu peticiono, deposito 30% mais custos honorários e aguardo o juiz e vou pagando aos poucos. Quando o juiz se manifestar, ou muitas vezes quando o juiz intima o exequente a se manifestar, eu já paguei tudo. Aí vai a petiçãozinha massa para o cartório. Vem requerer a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação de pagamento de quantia certa. E o cartório 924. dá... Isso aí, vamos falar sobre isso na próxima aula. A satisfação da execução, ou seja, aí o cartório dá aquele ufa, menos um processo na nossa vida. Bom, meus amigos, peço desculpa aí, já são 8h29, vocês têm aula agora com a professora Ana Cristina. Sei não. Mas, enfim, hoje não tem aula, não? Eu acho que não, ela tá com problema na internet. Ih, caramba. Deu Eu ruim também lá na tive, internet, né? também tive problema aqui em casa, mas eu consegui resolver. Eu tinha aqui a internet, até da operadora Messi, pode ter para onde falar, e eu fiz uma alteração do plano. Eu alterei a velocidade e eles mandaram um modem roteador com essa rede 5G. A nova, né? Olha, impressionante, Márcio. Minha rede era 2.4, tá muito ruim o sinal. Era 35 megas. Não estava fazendo nem 10 megas. Sinal muito congestionado. E o técnico me explicou que a rede 2.4 ela sofre interferência de controle remoto, micro-ondas, ar-condicionado, tudo que você imagina. E na pandemia, ela não tem mais condição de ser usada. E mandaram esse modem roteador 5G. Alterei o plano para 240 megas, me mandaram esse modem roteador, aumentei meu plano em R$ 10 apenas, olha que absurdo, R$ 10, e digo a vocês, tá voando aqui em casa a internet, voando, impressionante, estou muito satisfeito. Mas, Sei que o R$ 10 é da milícia, hein, professor? oi? Esse plano aí aumentou só R$ 10 é da milícia, hein? Juro para você, não. É do Gato Net, Olha, hein? eu me assustei, Márcio. Eu liguei para a NET, o meu plano era 35 megas, 119, mais o telefone que eu pago por fora. Aí eu liguei e perguntei, olha, preciso fazer um aumento de plano, que o técnico me orientou. Eu pensei, ó, vai dobrar meu valor, estou ferrado. Aí a atendente falou, Rodrigo, tenho aqui uma promoção do plano 240 megas, se você fidelizar por 12 meses, e vai para R$ 129,90. Falei, senhora, com todo respeito, sou cliente há 10 anos, mais um, menos um, pode fidelizar. Daí você resolve o problema. Veio aqui 2 dias depois o técnico, alterou o modem, olha, um luxo. Show. Sensacional. Como, assim, ignorância Esse técnica 5G aí, minha. o upload dele é bem mais rápido. Vou te falar, sensacional. Eu tô assim, aqui em casa tá voando a internet, tá muito bom. E quem não conhece, olha, fica a dica aqui. Vejam o que é a rede 5G. Não tem comparação. Muito bacana Não mesmo. tem mesmo. Porque o Estamos problema da aguardando rede, às vezes você compra um pacote de 50 gigas, mas o upload dele é pequenininho. A 5G não, o upload dele é gigante. Então você Verdade. consegue transitar dados ali dentro muito rápido. Verdade, Por isso verdade. você está vendo a diferença. Assim, e foi falha minha, que eu sou uma pessoa muito curiosa na tecnologia. E eu ligando para reclamar para a net, aí veio um técnico aqui em casa com muita boa vontade e me ficou, Rodrigo, a internet está chegando com sinal cheio na tua casa. Aqui o sinal é ótimo. O problema é o modem. Mas para você ter um outro modem, a net, claro, ela só envia se você aumentar o plano. Falei, tá bom, não tem jeito. Eu tenho que dar aula. Minha esposa é professora também. Meus 2 filhos estudam online também. Não tem o que fazer. A gente quer assistir Netflix também, com qualidade. Meu filho joga videogame online, os jogos dele doido lá com os amigos. E quando ela falou mais R$ 10 por mês, falei, ó, excelente. Então fica aqui a dica. E agora estamos aguardando Mas as aí novas então redes móveis, né? mas aí 5G. então é a Aí que... troca do modem que fez isso? Isso, exatamente. Eu liguei para a NET e pedi uma alteração de plano. Aí eu falei, ó, eu Sim. vou alterar meu plano, mas eu quero o modem roteador dual band. Ele faz as duas redes, a 2.4 e a 5.0. Então, por exemplo,
Ele faz as duas, Márcio. Mas eu acho que, se eu não me engano, acho que o rapaz quando veio aqui, ele falou alguma coisa a respeito. Eu acho que os aparelhos também tem que estar com essa nova tecnologia, né? Isso, olha só, exatamente. O meu notebook, ele não tem a placa de rede 5G. O meu também 2.4. Esse problema que é meu antigo aqui. Mas olha só, o meu notebook com aquele modem roteador antigo, eu fazia velocidade, dava 2 megas, 7 megas, 10 megas. Com esse roteador novo, mesmo a 2.4, está fazendo com 60 megas, que não passa disso. E faz 60 megas. Agora, o meu iPad, meu iPhone, o telefone de todo mundo aqui em casa, que é da Apple, né? Todos são 5G já. Sim. E até a televisão que eu tenho em casa, eu fiquei até pasmo. A televisão aqui do meu quarto, ela tem a rede 5G. Legal. Nem... Agora, aí o que eu já vi, Márcio? Como eu gosto de tecnologia, já procurei na internet adaptador USB para rede 5G. Para botar no notebook. Tem? Eu vou pegar. Tem. É gatilho, hein? Olha só. Vou pegar. Vou te dar até o conselho. O lugar mais barato que eu vi foi no Magazine Luiza, tem uns de R$80. Vale a pena. O USB pequenininho, igual um pendrive. E ele pega 5G. Legal. Vou pegar. E agora eu estou na expectativa também dos planos de internet móvel 5G. Que alguns telefones já estão vindo com a rede 5G. Dizem que é uma coisa também sensacional. Vamos ver. Hoje em dia a internet é essencial, né, cara? Não dá para você viver sem isso. Não tem jeito. Mas não tem jeito. E assim, eu batendo cabeça... Por mais que eu seja meio bicho do mato e gosto de ficar quietinho, não tem jeito não. Não tem a gente jeito. Precisa para tudo. Sim, olha só, vou dizer para vocês. As aulas de vocês, até a semana passada, que veio a NET e trocou meu modem, sabe como é que eu fazia? Eu pegava meu telefone, que a minha internet da Vivo é maravilhosa, e eu roteava meu telefone para o computador e para o tablet. Porque a Vivo aqui em casa, eu tenho velocidade de 70 megas na Vivo. Funciona muito bem o sinal aqui em casa, do 4G. Eu dava aula para vocês sem usar o Wi-Fi aqui de casa. Eu tinha medo de cair. Agora, nem uso mais 4G em casa. É sensacional. Vale a pena. Beleza. Procura adaptador, Márcio. Vou comprar também. Vou procurar com certeza. Essa dica foi boa. Por isso que é bom ficar batendo papo, né? Depois sempre. Márcio, você que chegou aí depois, não sei se você ouviu da questão da disciplina de direito desportivo, ouviu? Eu ouvi o colega perguntar, né, acerca se existe especialização e tal. Eu achei bem interessante a pergunta dele, porque aí o senhor respondeu alguma coisa aí e eu fiquei pensando comigo, porque o mundo, principalmente eu gosto de futebol, né? O mundo futebolístico é uma caixinha preta, né, cara? As transações que acontecem ali, que toda hora os clubes ficam devendo salário, direito de imagens e mais não sei o quê. Aí passe, não tem mais passe, o clube não pode ficar com direito federativo, acabou o passe, mas tem o direito federativo. Mas o clube for amador também tem direito. Eu acho também muito interessante essa área aí. Se um dia alguém pegar e conseguir entrar, o problema é você entrar lá. É uma panela, É uma panela. Mas assim, altos valores, né, que trabalha. Sim. Inclusive, Márcio, se bem que nós temos a maioria dos jogadores, a gente pensa sempre no Neymar, pensa nos grandes jogadores. Tem um montão de jogador aí que ganha salário mínimo, R$2.000. 90% dos atletas de futebol no Brasil ganham salário mínimo. 90%. A gente tem acho até que 90% é pouco, é mais. Tem muita gente, a maioria é salário mínimo. E eu estava falando sobre esse assunto, mas por quê? Vocês tiveram no semestre passado na grade direito desportivo à distância, que vocês não tiveram. Sim, não tivemos. Então, a direção da faculdade me ligou hoje, me pedindo para assumir essa disciplina com vocês e a turma da manhã. E vão ser aos sábados. Vou começar no dia 17. Eu falei, galera, se preparem porque vamos ter aulas aí dinâmicas, que eu vou pedir autorização à faculdade, Márcio, para não ficar só no EAD, para ficar no virtual também com vocês. E aí, eu vou trazer para vocês tudo isso aí. MP 984, dessa briga do Flamengo aí com a Globo. Temos o passe, a Lei Zico, que tinha o passe, a Lei Pelé, que tirou o passe dos clubes. Que legal. Então, assim, aí tem a parte tributária dos atletas, a parte trabalhista. É um nicho de trabalho muito bacana, Márcio. Vamos legal.
dialogar bastante. Vou trazer para Gostei de vocês saber, aí. gostei de saber. Vou Vamos, estar vamos. dentro. Não, tamo junto aí, meu amigo. Tamo junto. Falou, Mas valeu, professor. galera. Obrigado a todos aí. Forte abraço. Bom feriado. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Igual, E até professor. Um semana que abraço. vem. Valeu, professor. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abração.